Vamos dar continuidade ao nosso curso de circuitos elétricos. Agora a gente vai para a parte 2 de circuitos trifásicos, tá bom? Só lembrando, né, que na última aula nós estudamos os seguintes tópicos. Nós vimos uma introdução sobre os circuitos trifásicos, tensões trifásicas simétricas, cargas trifásicas equilibradas, tipos de configurações trifásicas, configurações estrela-estrela e configurações estrela-triângulo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos voltar aqui com configurações triângulo-triângulo. Então, vamos falar dessa ligação triângulo-triângulo, onde a nossa fonte vai estar conectada na forma de triângulo, né, ou delta, e a nossa carga assim também. Lembrando que sempre é possível nós fazermos uma transformação de um triângulo para a estrela da fonte e triângulos para a estrela da carga e voltar ao primeiro caso. Mas vamos mostrar algumas continhas que a gente tem aqui. Um sistema triângulo-triângulo, né, ele vai ser aquele no qual tanto a fonte, temos aqui as nossas fontes trifásicas, todas equilibradas, todas possuem o mesmo módulo, apenas a defasagem 120 graus, quanto a nossa carga, repara que todos têm uma impedância Z-delta, estão conectados na forma de triângulo. Se nós supor uma sequência positiva, né, lembra a sequência positiva, ABC, as tensões de fase para uma fonte conectada em triângulo vai ser a seguinte: a fonte VAB, ela vai ter uma amplitude VP, né, tensão de fase, com uma fase zero. Já a VBC, tá, que é essa daqui, ela vai ter uma amplitude VP e uma fase menos 120 graus. E a VCA, por sua vez, VP mais 120. Bom, só lembrando que quando a gente tem uma fase zero, né, implica que VAB ela é simplesmente o módulo, né, VP, é uma parte real. Então a gente pode substituir, se for de interesse, no lugar de VP, a gente pode colocar VAB e daqui também VAB. E escrever então VBC em função de VAB e VCA em função de VAB. Então dessa figura aqui em cima, supondo que não há impedâncias na linha, então ó, há linhas que tem aqui, a linha A, a linha B e a linha C, a gente vai supor que a impedância são pequenas ou mesmo nula, tá? As tensões de fase da fonte conectada em triângulo são iguais àquelas das tensões na impedância. Olha, a tensão entre esse ponto e esse daqui é a mesma tensão VAB. A tensão entre este ponto e esse aqui é a mesma tensão VCA. A tensão entre esse ponto B e o ponto C é a mesma tensão VBC, né? Então ela liga o terminal positivo aqui e o terminal negativo nesse ponto. Então por isso a gente pode escrever que as tensões de fase, VAB minúsculo, são iguais às tensões de linha, VAB maiúsculo. Tá? VBC minúsculo, tensão de fase, VBC maiúsculo, tensão de linha. VCA, tensão de fase, VCA maiúsculo, tensão de linha. Tá? Então, logo, nós podemos encontrar as correntes de fase aplicando o quê? Aplicando lei de Ohm. Né? Quem é a corrente de fase IAB? A corrente de fase IAB, ela vai ser a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que é quem? A tensão de linha, VAB, dividido por Z-delta. Só que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, o VAzão B é a mesma coisa que VAzinho B dividido por Z-delta. Tá? Consequentemente, o IBC, que é a corrente de fase, né, que passa aqui por esse elemento, ela vai ser VBC dividido por Z-delta, e o ICA, que é a corrente de fase que passa por esse elemento, é o VCA dividido por Z-delta. Okay? As correntes de linha, elas são obtidas das correntes de fase, aplicando as leis de Kirchhoff para a corrente aos nós, A, B e C. Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse nó que está aqui, o nó A. Quais são as correntes que estão entrando? Ó? O IAzinho, que é a corrente de fase A, ela entra no nó, e ICA, que é a corrente de fase CA, ela também está entrando no nó. Então nós podemos escrever que a corrente de linha IAzinho, ela vai ser igual às correntes de fase IAB menos a corrente ICA. Tá? É o que nós temos aqui nesse lado daqui. Tá? Por outro lado, a corrente
Bzinho, que é a corrente de linha Bzinho, ela vai ser quem? Bom, eu estou entrando com o IBzinho e estou entrando com o IAzão B, né? Então a gente pode escrever que o IBzinho vai ser igual a IBC menos IAB. Então a corrente de linha IB, ela é igual à corrente de fase IBC menos a corrente de fase IAB. Lei de Kirchhoff para a corrente aplicado no nó B. Vamos aqui para o nó C. No nó C, o que nós vamos ter? A corrente de fase, a corrente de linha IC entrando no nó C, ela vai ser igual à corrente de fase CA, que está saindo, menos a corrente de fase IBC. Tá? Então, olha, os índices Azinho, Bzinho e Czinho refere-se a correntes de linha. Os índices AB, CA e BC refere-se a correntes de fase. Então, através desse conjunto de equações que nós temos aqui, nós conseguimos relacionar quem? Corrente de linha com corrente de fase. Tá? Essa é a primeira informação que nós tivemos. Bom, as correntes de linha, elas vão estar atrasadas em relação às correntes de fase, correspondente a 30 graus. A amplitude dessas correntes de linha nós vamos chamar de L, e ela é raiz de 3 vezes a magnitude da corrente de fase das correntes. Tá? Da onde a gente tira isso, pessoal? A gente tira isso escrevendo todas as equações aqui dentro, tá? Assim como nós fizemos no caso estrela, conexão estrela-estrela, aí vai surgir ali um diagrama de fase. Elas estão aqui, ó. É essa forma que a gente está fazendo aqui, ó. O IAzinho é igual a IAB menos ICA, o IBzinho é o IBC menos o IAB, o IC é igual ao ICA menos o IBC. Dessa forma a gente escreve todas essas correntes de linha, tá? E a gente vê que tem um fator raiz de 3, que foi generalizado aqui, tá bom? Então a gente já resolvemos isso, aqui é o diagrama fasorial, então eu não vou repetir esses cálculos, tá bom? Porque é o mesmo conjunto de equações, foi resolvido aqui na configuração estrela-triângulo, já que a carga também está em triângulo, tá bom? Então a gente tem aqui, de uma forma geral, que a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, ok? Uma maneira alternativa de analisar o circuito triângulo-triângulo é converter tanto a fonte, está aqui o conjunto de fontes, quanto a carga para equivalentes em estrelas. Então a carga, nós sabemos que a relação ela é que a impedância em estrela, que é o Y, ela é igual à impedância em triângulo dividido por 3. Nós já fizemos isso lá no início do nosso curso. Fizemos para circuitos resistivos e fizemos isso também para circuitos que nós temos impedâncias. Tá? Então é válido para os dois casos. Ok? Então poderíamos fazer aqui para a parte das fontes, mas não vamos fazer isso agora. Vamos apresentar no próximo caso. Então tá aqui, ó. Então a gente tem todos os conjuntos de equações necessários para resolver a conexão triângulo-triângulo. Lembrando de novo, eu não apresentei ainda, mas eu vou apresentar no próximo caso, que a conexão triângulo-triângulo, a gente pode fazer uma conversão, uma transformação, onde a fonte em triângulo a gente passa por uma fonte em estrela, a carga em triângulo a gente também passa por uma carga em estrela, e dessa forma nós resolvemos o caso de estrela-estrela, que foi o nosso primeiro que apresentou. Então, é possível fazer isso. Mas vamos resolver um caso de triângulo-triângulo. Vamos pegar o problema prático 12.4. O problema ele diz o seguinte: uma fonte de sequência positiva, tá? Sequência positiva é a sequência ABC, que a gente vem trabalhando até agora. Ela é conectada em triângulo, é equilibrada, e ela alimenta uma carga conectada em fase, tá? Também em triângulo. E ele pede o seguinte: se a impedância da carga por fase for 18 mais J12 ohm, e a corrente de linha IA é 9,609 com uma fase de 35 graus, tudo isso em ampere, determine as correntes, aqui a corrente de linha, determine a corrente de fase IAB e a tensão de fase AB também, ok? Então a gente vai usar todo aquele conjunto de equações que nós já vimos anteriormente. Deixa eu pegar aqui uma caneta. A impedância por fase, ele fornece aqui pra gente. Essa daqui é a nossa impedância por fase. A corrente de linha, ele também apresenta aqui pra gente, tá? De uma forma geral, a corrente de linha, né, ela pode ser escrita dessa forma. Eu coloquei uma linhazinha aqui, somente para escrever ela de forma geral. Então, a corrente de linha,
a corrente de linha Azinho, ela é a corrente de fase vezes raiz de 3 com uma fase 30. Ah, mas da onde você tirou isso? Bom, tiramos isso dos cálculos anteriores. Okay? Vou voltar para a gente poder ver os cálculos anteriores. Vamos pegar aqui a corrente Iazinho, ela está aqui. É aqui que a gente tem. A dedução está toda aqui dentro. Onde eu chamei de IAB é a tensão de fase dividido pelo Z delta. Tá? Então está aqui, ó, esse cálculo. Por quê? Porque a fase é zero. Fase é zero é um cosseno. Quando a gente escreve a notação polar para a notação de Euler, a gente vai ter o módulo, VP sobre Z delta, cosseno de zero mais J seno de zero. O seno de zero é zero, cosseno de zero ele é 1. Então a corrente de fase AB, ela vai ser somente a amplitude VP dividido por Z delta. Então está aqui toda aquela dedução. A gente pode aplicar ela direto. Então ela está aqui. Então eu vou isolar a expressão para IAB, porque é isso que o problema me pede. Então vai ser 1 sobre raiz de 3, tá? Passei esse raiz de 3 dividindo. A tensão de linha que ele fornece e a fase 30, né? Que ela já está aqui. Ah, mas por que você mudou a fase 30? Quando eu passei para cá dividindo, né? Se a gente pensar na notação polar, pensar isso daqui na notação polar, isso vai ser IAB, raiz de 3, E elevado a menos J30, ok? Quando eu passo tudo isso daqui, tudo isso dividindo, eu vou escrever aqui do lado, eu vou ficar aqui o IAB, ele é igual a 1 sobre raiz de 3, E elevado a menos J30. Isso vezes quem? Vezes tudo isso aqui, né? Vezes I a linha, tá? É isso que ele tem. Agora eu vou pegar esse termo aqui, ele está no denominador, eu vou passar ele para o numerador. Então ele vai ficar que o IAB, ele vai ser proporcional, eu vou tirar essa constante de proporcionalidade, que é 1 sobre raiz de 3 e o I a linha aqui, E elevado a J30. E isso eu posso escrever dessa maneira aqui, né? Como uma fase 30. É por isso que surge de menos 30 vira 30, né? Que eu passo dividindo e passo do denominador para o numerador, tá? Fazendo as continhas que tem aqui, a gente chega que a corrente de fase IAB, ela é 5,55 com uma fase de 65 A. Daí fica direto fazer essas contas, trabalhar com esses fasores é muito fácil. Por outro lado, o VAB, quem é o VAB? Vamos voltar no desenho? Ó, o VAB é essa diferença de potencial aqui. Tá? VAB, ele vai ser, isso é um fasor, ele vai ser essa impedância, a impedância da carga, Z delta, vezes a corrente IAB, vezes a corrente IAB. Todo esse cálculo, ele já está aqui em cima, tá bom? Ele já está feito aqui em cima para a gente. Então, se a gente voltar, quem é o IAB? Acabei de calcular, está aqui o IAB, esse é o IAB. Quem é o Z delta? O problema me deu o Z delta. Essa daqui, ó, é a impedância de carga por fase. Então, cada fase vai ter essa impedância que está aqui. Então, esse é meu Z delta. Eu coloquei ele aqui. Transformando isso daqui para notação polar, como a gente faria essa transformação? Só recordando, para a gente não esquecer. Eu tenho, olha, a parte real vale 18, a parte imaginária vale 12. Então, aqui é 18 e aqui vale 12. Eu tenho que passar da notação retangular para a notação polar. Esse daqui é o meu fasor. E esse aqui é o meu ângulo θ. Quem é o módulo desse fasor? O módulo do fasor, pessoal, o módulo, vamos colocar aqui o módulo de Z delta, ele vai ser a raiz quadrada dessa parte ao quadrado mais essa parte aqui ao quadrado. E essa continha aqui, ela dá 21,6. E quanto vale esse ângulo? Esse ângulo é o θ, que ele é igual ao arco tangente, né, de quem? Né? Ou tangente a menos 1, né? Do cateto oposto, 12, pelo cateto adjacente, 18. Fazendo essa conta, a gente chega no ângulo de 33,7. Aqui, as fases a gente soma, né? Lembrando que a gente sempre pode escrever na forma exponencial, e a exponencial, a gente de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Depois a gente pode voltar para a notação polar, e aqui a gente multiplica os módulos. Então a gente chega aqui, VAB, ele tem um módulo de 120 graus, com uma fase de 98,7. A partir da tensão de fase VAB, eu consigo encontrar as tensões de fase VBC e a VCB, tá? VCA, desculpa. Todas elas. Como?
através dessas relações que está aqui. Tá? Eu encontrei o VAB, que ele é igual a VAzinho, Bzinho. Tá? Então já encontrei esse. Usando essa relação, esse VP, que é a tensão de fase, ele vale 120. Basta eu subtrair 120 daquele ângulo que eu encontrei, e esse aqui basta eu somar o 120. Por outro lado, se eu encontrei esse Azão B, eu consigo determinar, e encontrei também as tensões, eu consigo determinar as correntes de fase IBC e as correntes de fase ICA. Tá? E, consequentemente, eu também consigo encontrar as correntes de linha Izinho B e Izinho C. Então, todo o problema aqui, ele basta a gente aplicar aquelas fórmulas que ficam lá. Fica aí como exercício para vocês fazer essas continhas. Não tem nenhum segredo, são bem tranquilas, tá, para vocês brincar, tá bom? Então, nós vimos mais um caso, que é a configuração triângulo. Agora ainda tem mais uma, né? Foi dito anteriormente que eram 4 configurações de poder ligar as cargas e as fontes. Tá? A próxima que a gente vai estudar é a configuração triângulo-estrela. Triângulo-estrela, ele fala que ele é formado por uma fonte conectada em triângulo, equilibrada, todas as tensões têm o mesmo módulo, o que altera são as fases, e ela alimenta uma carga conectada em estrela equilibrada. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Para começar, a gente pode fazer uma transformação estrela-triângulo. Tá? Lembra que nós vimos a transformação estrela-triângulo? Olha, se eu estou no triângulo e quero ir para a estrela, basta dividir por 3. Por outro lado, se eu estou num caso estrela e quero ir para um caso triângulo, ou seja, se eu estou num caso Y e quero ir para um caso delta, basta fazer o quê? Multiplicar as impedâncias em Y por 3. Se eu fizer essa continha que está aqui, eu caio nesse caso e todas as contas estão feitas para mim. Todas elas. Não preciso fazer mais nenhum tipo de conta. Essa é uma fórmula, tá? Então, Z delta é igual a 3ZY. Consideremos aqui o circuito estrela-triângulo dessa figura acima. Vamos supor novamente a sequência ABC. As tensões de fase de uma fonte conectada em triângulo são essas daqui. Então, as tensões de fase, tá? Os índices minúsculos referem-se à fase. Eu tenho VABC, ele tem uma tensão de fase, uma amplitude com uma fase 0. Aqui, VP menos 120 graus e aqui, VP mais 120 graus. Tá? Há também as tensões de linha, bem como as tensões de fase. Aqui, nesse caso, elas apresentam ser diferentes, as tensões de linha. Tá? A gente já vai verificar, nós já até calculamos as tensões de linha lá anteriormente, no primeiro caso, né? Para obter as correntes de linha, podemos obter a corrente de linha de várias maneiras. Tá? Uma delas é aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, a malha. Qual malha que eu quero aplicar? Ó, eu vou aplicar nessa malha Azinho, Azão, Nzão, Bzão, Bzinho e fecha aqui em Azinho. Tá? Vou pegar o sentido de corrente do Iazinho. Então, olha, essa corrente ela vai estar circulando. Quando ela chega aqui, é como se ela entra pelo terminal negativo, então eu tenho menos VAB, mais ZY e A. Então, essa corrente entra aqui. Aí aqui ela se divide. Para esse lado aqui, eu vou ter menos ZY vezes IB. Por quê? Porque essa corrente aqui, ó, ela está no sentido oposto, né? Eu estou considerando o sentido positivo, o sentido horário, e o IB está no sentido oposto. Tudo isso é igual a zero. Ou ZY vai ser igual a IAB menos IB, e isso aqui é igual a VAB. Mas quem é VAB? VAB é a tensão de fase da fonte, a tensão de fase que está aqui. Então, VAzinho B, ele é VP com uma fase 0. Logo, o IAzinho B menos IBzinho vai ser VP sobre ZY. Lembrando que isso daqui, uma fase 0, ela corresponde a 1, né? Porque é cosseno de 0 mais J seno de 0. Então, a gente já determinou o IAzinho menos o IBzinho. Mas o IB, né, ela está atrasada em relação ao IA por 120 graus, já que supusemos a sequência ABC. Isto é, então, o IB ele vai ser IA com uma fase de 120 graus. Então, o IAzinho menos IB, ele é igual a IA. Então, aqui eu coloquei o IA em evidência, né? Vai ficar 1 menos 1 com uma fase de 120. Fazendo essa conta, a gente pode escrever IAzinho menos IB, ele é igual a IA raiz de 3 com uma fase de 30. Então, a gente pode colocar dessa equaçãozinha que a gente está aqui, que a diferença IA menos IB, ela é VP
dividido por ZY. A gente chega no mesmo resultado, tá? Ou, né, a gente colocando aqui, ó, juntando essas duas equações que a gente tem aqui, isolando a expressão para IA, a gente tem que o IA vai ser VP sobre raiz de 3, com uma fase de menos 30, dividido por ZY. Tá? Esse aqui tudo é o IA. Logo, o IB ele vai ser IA com uma fase de menos 120 e o IC, IA com uma fase de mais 120. Tá? A gente apenas encontra o IA e depois o IB e o IC a gente soma e subtrai 120 graus, que é as suas defasagens, tá bom? As correntes de fase, tá? Quem são as correntes de fase? As correntes de fase é as correntes IAB, a corrente de fase IBC, deixa eu só verificar que os valores estão corretos, ICA, e a corrente ICA. Elas são iguais às correntes de linha, tá bom? Então as correntes de fase são iguais às correntes de linha. Então essa daqui vai estar relacionada com o IAzinho, essa daqui vai estar relacionada com o IBzinho e essa daqui relacionada com o ICzinho, tá bom? Então elas são iguais, tá aqui. Bom, então outra forma de obtermos as correntes de linhas seria substituir a fonte que está conectada em triângulo pela sua fonte equivalente em estrela. Então, ao invés de eu trabalhar com VCA, a gente põe aqui um ponto de neutro, né? Ao invés de trabalhar com VCA, a gente vai trabalhar com VAN, ao invés de trabalhar com VAB, a gente trabalha com VBN e por aí vai. Quando resolvemos o caso estrela, né, vimos que as tensões de linha de uma fonte conectada em estrela estão adiantadas em relação às tensões de fase, correspondente a 30 graus, né? A gente viu isso anteriormente. Consequentemente, né, obtemos cada tensão de fase da fonte conectada em estrela equivalente, dividindo a tensão de linha, tá? A tensão de linha correspondente da fonte conectada em triângulo por raiz de 3 e deslocando a sua fase em menos 30 graus. Então, olha, o VAN, que eu quero determinar aqui, ele vai ser a tensão de fase dividido por raiz de 3 com uma fase de menos 30. Por outro lado, o Vzinho, o VBN, vai ser a fase VP, raiz de 3 com uma fase de menos 120. O que eu mudei daqui para cá? Eles estão 120 graus deslocados, né? Eu subtraí 120 graus. E o VCN, VP, raiz de 3 com mais 90 graus. Tá? Eu somei 120 graus daqui. Tá? Então, o que a gente pode resolver? A gente pode fazer uma transformação da fonte que está em triângulo para estrela e resolver o caso estrela-estrela, que foi o nosso primeiro caso. Eu venho falando isso desde o início. Quando a gente faz isso, a gente considera uma impedância ZS por fase, por exemplo, a fonte conectada em estrela equivalente terá uma impedância de fonte ZS dividido por 3, porque a transformação delta estrela, ela continua sendo válida se eu tenho umas fases que estão ali dentro. Tá? Então eu tenho que fazer a transformação das impedâncias da fonte e da própria fonte por si. E quando eu caio num caso estrela-estrela, eu vi que eu posso resolver o problema para o caso monofásico e depois aplicar os mais 120, menos 120 graus e obter as outras fases que a gente deseja. Então, a fonte ela vai ser VP, uma fase de menos 30, dividido por raiz de 3. Essa é a fonte. E aqui o ZY, que ele já se mantém, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui já com o próprio ZY. Aí eu estou fazendo uma transformação para o caso de triângulo-estrela, eu faço uma conversão para estrela-estrela. Então, voltando aqui ainda. E aí, a corrente de fase, né, ela pode ser, a corrente de linha, ela pode ser escrita dessa maneira que está aqui, né? Aplicando apenas a lei de Kirchhoff para a tensão, né? Vai ser VP dividido por raiz de 3, com uma fase de menos 30, vezes ZY. Através tanto do VAN quanto do Iazão, do Izão A, eu consigo determinar o Izinho B, o Izinho C, o Izão tudo o Izão A, o Izão B, o Izão C, o Izão AB, o Izão BC e o Izão CA, ok? A mesma coisa para a fonte, tá? Então aqui, ó, de forma alternativa, poderíamos transformar a carga conectada em estrela em uma carga conectada em triângulo equivalente. Isso resulta num sistema triângulo-triângulo, que pode ser analisado como o caso triângulo-triângulo, né? Que a gente acabou de ver nos slides anteriores, né? No caso triângulo-triângulo, a gente vai ter que o VAN é a corrente de linha vezes a impedância ZY, então a gente tem o valor dela aqui.
O VBN também é dado aqui como a fase de menos 120 e esse aqui mais 120. Tá? A gente evolui de uma para outra. Então, olha, a carga conectada em triângulo ela é mais requerida que a carga conectada em estrela. Em triângulo é mais usado do que a conexão em estrela. É mais fácil alterar as cargas em qualquer uma das fases das cargas ligadas em triângulos, já que dificilmente a fonte conectada em triângulo ela é usada na prática. Então, a fonte conectada em triângulo ela não é muito utilizada, a gente utiliza mais a fonte em estrela. Qualquer desequilíbrio nas tensões de fase resulta em correntes circulantes indesejadas. Tá? A gente não quer que a gente tenha correntes que a gente não consiga calcular. E abaixo eu vou mostrar um resumo de todas essas fórmulas que a gente fez. Tá? Aqui a gente mostra todas as deduções, mas no final das contas vocês podem ir lá e aplicar essas tabelas. O importante é saber de onde saiu isso. O primeiro caso, ó, a gente tem um resumo das fórmulas para correntes e tensões de linha, de fase, para sistemas trifásicos equilibrados. Olha, conexão estrela-estrela, correntes e tensões de fase. Esse aqui são as tensões de fase, essas daqui são as tensões de linha, essas daqui são as correntes de linha e são idênticas às correntes de fase. Tá? Então, esses dois casos aqui, essas duas correntes são idênticas. Próxima conexão é a estrela-triângulo. A estrela-triângulo, olha, aqui eu tenho valores diferentes para todo mundo. Essa daqui são as tensões de fase, tensões de linha. Correntes de fase, correntes de linha. Agora, triângulo-triângulo. A gente tem tensões de fase e as tensões de linha são idênticas, tá? São iguais esses dois casos aqui. Correntes de fase, correntes de linha. Triângulo estrela, tensões de fase são idênticos às tensões de fase. Tensões de fase está aqui. Tensões de linha são idênticos às tensões de fase. Tá? Aqui nós temos correntes de linha e as correntes de fase também são iguais. Então, olha, a gente tem aqui um conjunto de equações onde o caso é estrela-estrela, né? A gente tem algumas equivalências. O caso estrela-triângulo, a gente não tem nenhuma equivalência de um para o outro, então ele é o caso que a gente pode ter mais contas para ser feitas. Aqui a gente tem triângulo-triângulo e aqui a gente tem triângulo-estrela. Lembrando que a gente sempre pode fazer uma conversão desses esquemas aqui e converter ou transformar a carga em estrela para triângulo ou vice-versa é mais fácil do que trabalhar com as fontes. Okay? Então a gente está apto agora a fazer um outro exemplo, né? Vamos resolver o problema prático 12.5, né? Em um circuito triângulo-estrela, a gente tem uma tensão VA'B igual a 240 com uma fase 15 e uma impedância ZY12 mais J15. Ele fala, calcule as correntes de linha. Então a gente tem, ó, essa daqui é uma tensão de fase e ele quer a corrente de linha. A tensão de fase VAB, ela é dada. A impedância da carga também é dada. Temos que a voltagem de fase delta é igual às tensões de linha. Então, as tensões de fase são iguais às tensões de linha. Aqui nesse caso, vamos voltar no nosso aqui. Ó, tensões de fase é igual às tensões de linha. É uma igualdade aqui também. Vamos voltar aqui então. Então, a corrente de linha Iazinho, ela vai ser VP com uma fase de menos 30, raiz de 3ZY. De onde eu tirei isso daqui? Eu vim aqui e peguei essa equação. Eu já deduzi ela, eu vou aplicar ela direto. Estou aplicando essa equação direto. Vai lá na tabela e utiliza. E logo eu encontro uma corrente de linha 7,21 com uma fase de menos 66,34. Lembrando que tudo que a gente utilizou aqui para trabalhar, pessoal, foi as leis de Kirchhoff e leis de Ohm. Tá? Então, se você não lembrar disso daqui, aplica a lei de Kirchhoff, a lei de Ohm, aqui que você encontra, tá? Basta você aplicar nessa malha Azinho, Azão, Nzão, Bzão, Bzinho e fechou no Azinho, você vai ter o VAB, tá? Você tem o ZY, você tem esse daqui, você consegue escrever Izinho B em função de Izinho A, e aí você determina quem é o Izinho A, tá? Então é sempre possível recuperar as equações usando as leis que nós já estudamos anteriormente. Então a gente não está inventando nada, a gente só está aplicando em alguns conceitos diferentes, em algumas aplicações diferentes, tá bom? Bom, esse exemplo ele é bem direto, né? E a gente encontrou o Izinho A, né? Por outro lado, a gente pode encontrar a corrente de linha B, basta atuar o IA e uma fase de menos 120. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, ó, que o Izinho B, que é a corrente de linha B,
vale 7,21 com uma fase de menos 186,3. E o izinho C, ele é o IA com mais 120 graus. Fazendo essa mesma aplicação, a gente chega aqui, o izinho C, ele é igual a 7,21 com uma fase de 53,7. E a gente encontra todas as correntes de linha que o exercício pediu, né? O exercício tinha pedido o izinho A, o izinho B e o izinho C. Tá? E se a gente vier aqui nesse caso, se eu encontrei essas correntes, eu sei exatamente quais são as correntes de linha. Se eu tenho VAB, eu sei exatamente quanto vale as demais correntes. Desculpa, se eu encontrei essas correntes de linha, tá, que eu acabei de calcular, eu consigo vir aqui e achar as correntes de fase, porque são iguais. Se eu tenho essas tensões de fase, basta somar e subtrair 120 graus, voltar aqui dentro e encontrar quais são as correntes de linhas também. Tá? A gente consegue obter todas as correntes necessárias. Okay? Então a gente termina mais esse caso aqui e podemos prosseguir para um próximo tema, tá? Que é a potência trifásica em um sistema balanceado. Potência em um sistema equilibrado. Consideremos a potência em um sistema trifásico equilibrado, ou seja, as fontes são iguais e as tensões são iguais, o que muda somente a fase. Vamos começar analisando a potência instantânea absorvida pela carga. Tá? E isso vai nos exigir, pessoal, uma análise no domínio do tempo. Então eu não vou poder trabalhar com os fasores aqui. Depois a gente tenta ver se a gente consegue voltar para os fasores. Tá? Então a gente tem aqui, ó, temos essa tensão VAN. Quem é essa tensão aqui? Então a gente está, no caso, conectado em estrela, tá? Com uma carga conectada em estrelas. As tensões de fase, VAN, ela vai ser raiz de 2 VP, cosseno de ômega T, porque a fase é zero. A tensão de fase VBN, raiz de 2 VP, cosseno de ômega T menos 120, porque ela está defasada de 120 graus. E aqui, menos 120, né? E aqui a tensão de fase VCN, raiz de 2 VP, cosseno de ômega T mais 120. Por que eu estou colocando esse raiz de 2 aqui? Porque o VP, pessoal, ele foi definido em termos de valor RMS. Então, e aqui eu tenho a amplitude, então eu tenho que multiplicar pelo fator raiz de 2. E o ZY, ele vai ser um Z com uma fase delta qualquer, tá? O ZY nosso que é a fase. As correntes de fase, elas estão atrasadas em relação às suas tensões, fase, correspondentes em θ, tá? Então, portanto, olha, a corrente de fase, a gente está trabalhando aqui com corrente de fase, aqui em cima tensões de fase, a gente vai ter que a corrente de fase A, no domínio do tempo, ela é raiz de 2 IP, né? Tensão de fase, corrente de fase, cosseno de ômega T menos θ. O izinho B, ele vai ter tanto, esse ângulo aqui, ele passa a não alterar, né? Mas ele tem uma defasagem de menos 120 e esse aqui uma defasagem de mais 120, tá? Então eu consegui escrever as tensões de fase e as correntes de fase, tá? Vamos continuar e fazer essa conta. Esse cara aqui é o valor RMS da corrente de fase. A potência instantânea na carga, ela vai ser a soma da potência instantânea nas 3 fases. Então, se eu tenho 3 fases ali atuando, vamos voltar numa figura aqui. Vamos pegar aqui em estrela, né? A potência, ela vai ser a soma da potência desse elemento, mais a soma da potência desse elemento, mais a soma da potência desse elemento. Então, a potência total, ela é a potência A, mais a potência B, mais a potência C. Mas quem que é a potência A? É VAN, tensão de fase AN, mais corrente de fase A, mais VBN izinho B, mais VCN izinho C. Onde todos esses termos, pessoal, são esses daqui. VAN está aqui, o VBN está aqui e o VCN. O izinho A está aqui, o izinho B está aqui e o izinho C está aqui. Repara que nada foi alterado, pessoal. Potência continua sendo calculada da mesma maneira. Tensão vezes corrente. Nós já fizemos isso. Só que antes a gente não tinha um sistema trifásico. A gente tinha um sistema monofásico, tá? Aqui a gente vai aplicar uma relação trigonométrica que é a seguinte. Cosseno de um ângulo A vezes o cosseno de um ângulo B é igual a meio, que multiplica cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Tá? Então, cosseno dos ângulos A mais B mais o cosseno dos ângulos A menos B. Então, o que eu identifiquei? Eu vou pegar o primeiro caso. Eu peguei aqui, ó. Deixa eu catar ele aqui em cima pra gente. Aqui a gente já tem a nossa conta. Ó, eu peguei esse caso, cosseno de ômega T
que multiplica cosseno de ômega t menos θ. A é ômega t. Ômega t menos θ eu chamei de B. Tá? Então, aplicando a relação nossa trigonométrica, eu vou ter meio cosseno A mais B. Então, vai ser ômega t mais ômega t menos θ, porque o θ aqui é negativo. Mais, esse caso, A menos B. Ômega t menos ômega t. O menos com aquele menos lá fica mais, né? É o que está aqui, esse mais que está aqui. O resultado nosso é meio que multiplica cosseno de 2 ômega t menos θ, mais cosseno de θ. Fiz a mesma coisa com o ângulo de 120. Quando eu faço com o ângulo de 120, no resultado final é meio cosseno de 2 ômega t menos 240 menos θ, mais cosseno de θ. E fiz a mesma coisa com esse último termo que está aqui. Tá? Esse termo que está aqui, com mais 120. E o resultado final é cosseno de 2 ômega t mais 240 menos θ, mais cosseno de θ. Bom, vamos somar todo mundo, né? Eu copiei aquelas expressões de novo aqui. A potência total, eu vou ter um termo em comum aqui, né? Tá vendo que tem um VP e P e tem um 2? Todos eles, olha, essa conta aqui, que é essa, ela tem um meio. Essa conta aqui, ela surge um meio também. Esse meio dessa primeira. Dessa segunda aqui também surge um meio. E da terceira também surge um meio, tá? Se eu não me engano, esse meio faltou aqui, ó. Ele tem um meio aqui. Todos eles têm um meio. Esse meio vai ser cancelado com esse 2 que está aqui. Então, olha, eu ponho VP e P em evidência. Todos eles, ó, têm um cosseno de θ positivo, cosseno de θ positivo e o cosseno de θ positivo. Lembrando que o meio, ele cancelou lá atrás, né? Tinha um fator 2 aqui, cancelou com todos esses meios. Então, aqui já eu coloquei um 3 cosseno de θ. Aí eu vou ter cosseno de 2 ômega t menos θ, pus esse termo, esse outro termo está aqui, e esse terceiro termo. Então, eu vou chamar de alfa tudo isso aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de alfa. Então, eu tenho cosseno de alfa. Olha, aqui eu também tenho um alfa, então esse está aqui. E aqui eu também tenho um alfa, que também está aqui. Então, isso vai ficar VP e P, 3 cosseno do ângulo θ, mais cosseno de alfa, mais cosseno de alfa menos 240, mais cosseno de alfa mais 240. Então, vamos ver o que a gente continua. Então tá aqui a conta, né? Reproduzir a conta aqui, para a gente não perder de vista. E eu vou usar a seguinte relação trigonométrica, pessoal. Cosseno de A mais B, eu vou escrever como cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. O cosseno de A menos B, eu vou escrever como cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Isso aqui a gente via lá no ensino médio, né? Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca sinal sem saber, né? E aí a gente faz. Então, quando eu aplico essa relação aqui em cima, onde eu tenho que isso daqui é o A e esse daqui é o B, a mesma coisa daqui, esse é o A e esse daqui é o B. Então, vamos olhar para esse primeiro como é que fica. Eu vou ter VP e P continua, 3 cosseno de θ, cosseno de alfa, se repete. Agora, vamos pegar esse caso aqui. Aqui é menos cosseno de alfa, cosseno de 240. Se ele é menos, o sinal aqui é mais. Seno de alfa, seno de 240. Mais, agora esse termo, cosseno de alfa, cosseno de 240. Cosseno de 240. Menos seno de alfa, seno de 240. Esse daqui tem, esse termo está multiplicando o sinal, está com o sinal menos, e esse termo está com o sinal mais. Então eu posso eliminá-los. Um cancela o outro. Por outro lado, o que eu tenho aqui, ó, cosseno de 240, ele vale meio. Isso aqui é cosseno de 240. Cosseno de 240 aqui também vale meio. Então, eu vou ter, vai ficar no final menos meio cosseno de alfa, menos meio cosseno de alfa, que dá quanto? Menos cosseno de alfa, que cancela com esse daqui. Então, o resultado nosso final, ele vai ser, o nosso resultado final, ele vai ser 3VP vezes IP. Eu esqueci de colocar aqui, vamos colocar a caneta preta, para a gente ficar igual. Esqueci de colocar o cosseno de alfa, cosseno de θ, desculpa, vezes cosseno. Essa é a potência de um sistema trifásico. Então a gente encontrou a potência de um sistema trifásico, ela é VP e P, 3VP vezes IP, cosseno de θ. Vamos só lembrar quem que é o θ, tá? A gente fala que o θ, né, ele vai ser o ângulo que vai estar aqui na impedância, né? É a fase da impedância. Esse aqui é o θ que a gente determinou. Então, a gente pode prosseguir. Então, ó, a potência instantânea total em um sistema trifásico equilibrado, ela é constante. Ela não depende do tempo. Ela não muda com o tempo à medida que a potência instantânea de cada fase modifica. Esse resultado ele é verdadeiro tanto para a carga conectada em triângulo
como para a carga conectada em estrela. Isso é importante independente do sistema trifásico gerar e distribuir energia, já que a potência instantânea total ela é independente do tempo. A potência média por fase, que eu vou chamar aqui de Pzão, com índice P, tanto para a carga conectada em triângulo como para a carga conectada em estrela, vai ser P dividido por 3. Então a nossa potência instantânea, né, por fase, né, que é o Pzão com índice P, ela é Vp e P cosseno de θ. Já a potência reativa, ela tem a parte do seno de θ. Por outro lado, a potência aparente, né, por fase, ela é Vp vezes Ip, lembrando que isso é um módulo, né, e a potência complexa, né, que pode ser escrita como um número complexo na forma retangular, a potência média, mais J, potência reativa, e na notação fasorial, ela é Vp, aqui tem um fasor, vezes o Ip, tá bom? Então a gente pode aqui reproduzir esse resultado, né, como eu coloquei lá, que eles são fasores. Essa é a tensão de fase, essa aqui é a corrente de fase, e elas têm amplitude Vp e Ip. Tá? A potência média total é a soma das potências médias das fases, então vai ser o PA mais PB mais PC, então dá 3Pzão P, né? Cada um tem o seu mesmo valor, então isso vai dar 3 vezes Vp e P cosseno de θ. Tá? Repara que aqui a gente está em termos de valores de fase. Se a gente quiser escrever em termos de valores de linha, eu tenho aqui um termo raiz de 3 para levar em consideração. Cosseno de θ continua. Para uma carga conectada em estrela, tá, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Porém, a tensão de linha é raiz de 3 da tensão de fase. Tá? Já para uma carga conectada em triângulo, eu tenho que a corrente de linha é raiz de 3 a corrente de fase. Já a tensão de linha é igual à tensão de fase. Logo, pessoal, essas equações aqui acima, elas podem ser aplicadas tanto para cargas ligadas em estrela, como para cargas ligadas em triângulo, porque o raiz de 3 ele vai surgir de um termo ou de outro, né? Não tem nenhum problema. De forma semelhante, a potência reativa, né, que é 3Vp/P, seno de θ, ela pode ser escrita como 3Qzão P, né? Ou, em termos das tensões de linha, raiz de 3 VL e L seno de θ. A potência complexa, ela vai ser então 3 vezes a potência complexa de cada fase, né? Então vai ser um 3 aqui, fasor P, Vp, e o fasor Ip, o complexo conjugado, né? Porque ele aparece com um ângulo negativo. A gente pode usar a relação de Ohm, mesmo na notação fasor, e escrever isso em termos da impedância de cada fase. Então a gente tem aqui um Ip ao quadrado, né? E a fase aqui multiplicando. Por outro lado, se a gente escrever em termos da tensão de fase, a impedância aparece dividindo aqui, né? A gente está usando nada mais aqui do que a lei de Ohm, tá? Onde essa impedância de cada fase, ela tem um módulo P, módulo Z e uma fase Q, né? Na verdade aqui essa fase não é Q, é uma fase θ, eu esqueci de passar isso aqui para a notação de símbolo, tá? É a impedância de carga por fase. A impedância P, né, ela poderia ser tanto em estrela quanto em triângulo, tá? De modo alternativo, pessoal, a gente pode escrever aquelas equações ali em cima como raiz de 3 VL e L com uma fase θ, tá? Então a gente tem a potência complexa, tá? Lembrando que todos esses valores Vp, Ip, VL e L, eles são em termos RMS, tá? A gente não pode esquecer isso. E que θ é o ângulo da impedância de carga ou o ângulo entre a tensão de fase e a corrente de fase, que eles são iguais, tá? A segunda grande vantagem de sistema trifásico, pessoal, para a distribuição de energia, é que o sistema trifásico ele usa uma quantidade menor de fios que o sistema monofásico, para uma mesma linha de tensão VL e a mesma potência absorvida PL. Então, aqui o PL, o L é um índice, tá? A gente pode tirar isso aqui e colocar como índice aqui. E é exatamente isso que a gente vai verificar agora. A gente vai verificar comparar qual que é a potência, a perda de potência, para dois sistemas, o sistema monofásico e o sistema trifásico. A gente vai ver que a gente gasta menos fios para fazer o mesmo tipo de ligação. Então a gente tem aqui, ó, vamos comparar esses casos e supor que ambos os fios são do mesmo material. Então estou falando desses fios que estão aqui, e desses fios que estão aqui, e desses fios que estão aqui. Tá? Então a gente tem uma fonte monofásica que alimenta uma carga. A gente tem uma fonte trifásica equilibrada que alimenta uma carga trifásica equilibrada. Tá? Por exemplo, os fios podem ser feitos de cobre e tem uma resistividade ρ qualquer.
e um comprimento L. Todos eles possuem o mesmo comprimento. E que as cargas são resistivas, então a gente está considerando somente resistivo para ficar mais fácil fazer nossos cálculos. E um fator de potência unitário. Para o sistema monofásico bifilar, que é esse que eu acabei de citar para vocês, a gente vai ter que a corrente L ela vai estar relacionada com uma potência L dividido por uma tensão. Portanto, a perda de potência ela vai ser 2IL ao quadrado vezes R. Então, substituindo o IL aqui, vai ser 2R, PL ao quadrado, VL ao quadrado. É isso que eu coloquei aqui dentro. O 2R aqui é porque a gente tem esses dois resistores que a gente está aqui. Para o sistema trifilar, que é esse caso que a gente está vendo, as correntes de linha, elas têm o mesmo módulo. Todas elas valem PL e raiz de 3VL. A perda de potência nesses três fios vai ser 3IL ao quadrado R', né? Porque eu vou ter um fio só. Eu só tenho uma resistência desse fio. Então, o resultado meu que eu tenho, então como tem um 3 aqui e um 3 aqui embaixo, esse 3 surge aqui porque é ao quadrado, né? Ele vai cancelar com esse daqui, e eu vou ter que a perda de um sistema trifilar, ele vai ser R', PL ao quadrado, VL ao quadrado. Esse R' aqui é só para diferenciar do de cima, tá? Mas a gente pode considerar que as resistências são iguais. As equações anteriores, né, para a perda de potência, mostram que para a mesma potência total liberada PL, para a mesma tensão de linha VL, né? Então, se eu fizer uma relação entre as perdas, eu vou ter 2R sobre R'. Já podemos escrever que a resistência, em termos da resistividade, porque a resistividade é um parâmetro intrínseco do material, já a resistência é uma grandeza extensiva, né? A gente pode escrever o R como ρL πr' ao quadrado e o R' como ρL πr'R' ao quadrado, tá? Onde esse R'zinho e R' são os raios dos fios. Quando eu coloco a expressão por aqui, porque eu quero comparar a quantidade de material, né? Eu quero falar para vocês que o sistema trifilar, ele gasta menos material do que o sistema monofásico. Então, eu escrevi isso em termos dos raios deles. Se a mesma perda de potência for tolerada em ambos os sistemas, eu quero que ambos perdam a mesma quantidade. Eu vou chegar que o raio ao quadrado, o R'zinho ao quadrado, ele vai ser igual a 2 vezes o R' ao quadrado, tá? Eu tiro dessa relação. Se as duas perdas são iguais, implica que essa relação é igual a 1, né? Essa aqui é igual a essa, vai dar 1. Eu passo esse dividindo, eu chego nessa equação que eu tenho. O raio do material necessário é determinado pelo número de fios e seus volumes, né? O que eu fiz com o raio? Eu peguei o material do sistema monofásico, vai ser igual, são 2 fios, 2πr ao quadrado vezes L, dividir pelo material do trifásico, que vão ser 3 fios, πr' ao quadrado vezes L. Usei a relação raio ao quadrado do sistema monofásico é 2 vezes o raio ao quadrado do sistema trifásico. Usando essa relação, eu chego, o material monofásico, ele vai ser 33% a mais do que o material trifásico. Como que eu sei? Eu pego esse daqui e passo multiplicando. Então vai ficar o seguinte, o material monofásico, ele é igual a 1,33 do material trifásico. Então, se eu uso 1 no trifásico, o monofásico eu uso 1,33, ou seja, 33% a mais. Tá? A equação acima, pessoal, como eu acabei de falar, o sistema monofásico usa 33% mais de material que o sistema trifásico. Ou, por outro lado, se eu inverter, né, passar esse multiplicando e esse dividindo e esse aqui dividindo, eu vou ter que o sistema trifásico usa apenas 75% do material monofásico equivalente, né? Considerando que ambos tenham as mesmas perdas de energia, tá? Bom, a gente pode ir para um exemplo, né? O exemplo 12.6. O exemplo 12.6, ele fala o seguinte: calcule a potência complexa na fonte e na carga para o circuito estrela abaixo. A gente já resolveu esse circuito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e resolver qual é a potência complexa associada à carga e à fonte. Tá? Então o circuito é o mesmo que a gente já viu anterior, ele possui essas impedâncias de linha, tá? Essa aqui é a impedância da fonte, essa é a impedância da linha e essa daqui é a impedância da carga. Tá? Todos têm o mesmo valor. Tá? Eu esqueci de colocar 4 mais J19. Aqui a gente tem as tensões de fase, cada uma está defasada de 120. Okay? Então eu só coloquei aqui a primeira, que é a VAN, né? Bom, então a gente pode vir aqui e calcular. Nós temos que o VAN é 120, como a fase 30, o VBN 120, como a fase menos 90, o VCN 120, como a fase 150. A voltagem por fase, tá? Então a por fase, ela vale 120, como a fase de 30. A corrente por fase, ela é IP, VAN, ZY.
Tá? O VN está aqui em cima e o ZY é dado aqui. Então eu consigo achar qual que é a corrente de fase, 3,75 menos 8,7. Então eu já achei a corrente de fase e eu também tenho a tensão de fase. Lembrando que as demais tensões, a VBN e a VCN, a gente encontra dessa maneira que está aqui. Assim, a potência complexa absorvida pela fonte vai ser quem? A corrente de fase, que está ali, né? Menos 3, porque surgiu menos? Porque a fonte está fornecendo energia, né? Então ela está perdendo essa energia. O VP, 120 com uma fase de 30, e o IP. Como tem um complexo conjugado, no lugar do sinal menos eu ponho sinal mais. Eu já expliquei isso para você. O que o complexo conjugado faz? Dado um fasor, vamos colocar o fasor IP. Esse é o fasor IP, ele tem esse ângulo θ. O complexo conjugado, ele troca o sinal da unidade da parte imaginária. Se ela é positiva, ela vira negativa. A parte real continua igual. Então esse fasor, ele é descrito aqui embaixo. E esse ângulo aqui, ele passa a valer menos θ. Então, tomar o complexo conjugado de um fasor implica em alterar o sinal da fase desse fasor, tá bom? A potência complexa absorvida pela carga, o cálculo aqui então, mantém o sinal negativo aqui de lado, a gente encontra que a potência complexa absorvida pela fonte é essa que está aqui, dada em volt-ampere. Por outro lado, a potência complexa absorvida pela carga, ela vai ser 3, o módulo de IP ao quadrado, vezes a impedância da carga. A impedância da carga, pessoal, é só esse termo que está aqui, ó. Vamos voltar na figura que fica mais fácil. Essa daqui é a impedância da carga. Eu não preciso somar nem com esse nem com esse, porque isso aqui são impedâncias associadas à fonte e impedâncias associadas à linha, tá? Então, eu venho e multiplico por ZP. O ZP que está aqui, né? Multipliquei. Esse cara que está aqui, eu encontro que a impedância complexa da carga, positiva, porque está consumindo, né, essa impedância, 1012,5 mais J 801,6. Olha, repara que a carga ela não consome toda a impedância da fonte. Parte dessa impedância está sendo perdida pela própria fonte e pela linha. A mesma coisa acontece com a parte imaginária, né? Nem toda é absorvida. Um exemplo de aplicação direta de fórmula, tá? Não é difícil, bem tranquilo para a gente. Vamos resolver um outro exemplo. Calcule a corrente de linha necessária para um motor trifásico de 30 kW, de fator de potência 0,85 atrasado, se ele estiver conectado a uma fonte equilibrada com tensão de linha de 440 volts. Então eu tenho uma potência média, 30 kW, um fator de potência de 0,85 e uma tensão de linha 440. O fator de potência, pessoal, de 0,85 implica num ângulo de fase de 31,78. Logo, a potência real, P é igual a S cosseno de θ, onde eu posso escrever o S como raiz de 3 VLL e o fator de potência, que é o próprio cosseno de θ, né? Eu acho a corrente de linha, isolando a expressão para IL, dessa forma daqui está aqui. E a gente chega num valor de 46,31 ampere. Essa é a corrente de linha para esse caso que a gente está aqui. Uma aplicação direta, pessoal, de novo. É só aplicação de fórmula, saber de onde saiu cada fórmula e por aí a gente sabe a resolver o nosso caso. Tá? A gente tem ali um banquete de fórmulas para poder utilizar, que foram todas reduzidas nas aulas anteriores. Tá bom? Vamos para o último problema dessa parte de circuitos trifásicos. Suponha que duas cargas equilibradas dessas figuras que a gente tem abaixo sejam alimentadas por uma linha de 60 Hz com uma tensão de 840 volts RMS. A carga 1 é conectada em estrela, então a gente tem a carga 1 que está aqui, conectada em estrela com 30 mais J40 ohm por fase. Enquanto a carga 2, ele é um motor trifásico, equilibrado e absorve 48 kW com um fator de potência de 0,8. Atrasado, tá, pessoal? Supondo-se que a sequência ABC, ele pede, calcule a potência complexa absorvida pela carga associada. Então, ele quer a potência complexa absorvida por esses dois conjuntos de carga. O valor nominal, kWh reativo, cada um dos três capacitores ligados em triângulo em paralelo, que é o caso da nossa figura que está aqui, a gente vai ter a carga associada. Eu quero colocar um conjunto de capacitores em paralelo, são aqueles capacitores shunt, que ele vai fazer com que o fator de potência vá de um determinado valor para
para 1. Então a gente vai ter que fazer uma correção do fator de potência. A corrente drenada da fonte na condição de fator de potência unitário. Então é isso que a gente vai fazer. Então, por último, é a corrente drenada da fonte na condição de fator de potência unitário. Vamos para o item A. Primeira coisa do item A, ele fala que a nossa impedância é dessa maneira. Essa é a nossa impedância. Podemos determinar a impedância complexa, dada como quem? VRMS ao quadrado dividido pelo Z estrela. Está aqui, o Z está aqui, o VRMS ao quadrado é dado, 840. Eu usei lá o Wolfram Alpha para fazer essa continha para a gente. A gente tem aqui quanto que deu a minha potência complexa na notação retangular, e aqui a gente tem ela na notação retangular, né? E aqui eu reescrevi ela que está aqui. Agora vamos analisar a carga 2. A carga 2, ele fala o seguinte, é um motor trifásico que tem uma potência de 48 kW. Eu sei que a potência 2, ela pode ser escrita como um S2 cosseno de θ2. O problema me deu o fator de potência. Ele fala que meu fator de potência é 0,8. E eu sei que fator de potência, pessoal, ele é exatamente esse cosseno de θ2. A gente deduziu isso lá anteriormente. Esse aqui é o fator de potência. Eu consigo encontrar o θ2 como 36,87 graus. Olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular qual é a potência reativa Q2. Q2 é S2 seno de θ2. O θ eu tenho. O S2 eu tenho? Não, eu não tenho. Mas eu tenho P e tenho o cosseno de θ. Então, no lugar do S2, eu vou colocar P dividido por cosseno de θ vezes seno de 36,87. O θ2 também vale 36,87. Tá? Colocando os valores, usando uma calculadora, fazendo essa conta, a gente tem que a potência reativa Q2, que é devido ao motor trifásico, vale 36 kVA reativo. Por que eu calculei esse Q2? O problema pediu para eu calcular a potência complexa da associação das cargas. Então, eu já tenho a potência complexa S1 e aqui eu tenho a potência complexa S2, que é P2 mais JQ2. Então, tudo isso aqui é um preâmbulo para o problema para o item A, porque ele pede a potência complexa associada. A potência complexa, pessoal, ela segue a conservação de potência. A gente não deduziu isso aqui, mas a conservação de potência, mesmo a complexa, continua sendo válida. Então, a potência total da associação de cargas vai ser a S1 mais S2, onde esse termo eu somo com esse termo, deu 56,47. E esse termo eu somo com esse termo, que dá 47,29. E temos o J que está aqui. Ou, na notação polar, isso dá 73,66, com uma fase de 39,8 kVA. Tá? Então, essa é a potência complexa associada daquelas duas cargas que nós temos lá. Tá? Vamos voltar no desenho dessa carga equilibrada, tá? Que ele fala que é uma carga que tem essa impedância, e desse daqui que é um motor trifásico também equilibrado. Vamos para o item B. Qual o valor nominal em kVA reativo para cada um dos três capacitores ligados em triângulo? Está aqui os capacitores ligados em triângulo, em paralelo com a carga para elevar o fator de potência para um valor unitário. Então, o que a gente precisa fazer? A potência real, ela vale esse valor aqui. Quando a gente quer alterar o fator de potência de uma carga, de um sistema ali, a gente não quer alterar a potência real. A gente quer mudar somente a potência reativa. E essa é a potência reativa da gente. A gente está usando qual? Esse resultado que está aqui, tá? É esse resultado das duas cargas que está ali. Se eu calcular a potência complexa na unidade, na forma polar, eu vou encontrar o seu ângulo. O seu ângulo vale 39,98. O fator de potência desse conjunto, dessas duas cargas, ele é o cosseno desse ângulo que está aqui. É o cosseno da potência complexa, que vale 39,98. O cosseno dele vale 0,7667. O meu fator de potência atual é esse daqui, 0,7667. Tá? Faz de conta que aqui é uma letra bonita. Tá? O que eu quero fazer? Pegar esse fator de potência, que vale 0,7667, e elevar ele para 1. Elevar ele para 1 significa que eu tenho um ângulo. Eu vou colocar um ângulo 2 linha, porque esse Q2 não é o mesmo. Esse θ2 não é esse θ2 que está aqui, tá? Ele é o θ2 do novo fator de potência. Então, se eu quero um fator de potência 1,
Usando essa relação aqui, né, fator de potência igual a cosseno de θ, implica que o θ tem que ser zero. E eu posso usar essa relação que a gente já deduziu anteriormente, que a potência reativa daquele conjunto de capacitores shunt, ela pode ser escrita como a potência real, ou a potência média, que multiplica tangente de θ1 menos tangente de θ2. Onde θ1, pessoal, é o ângulo do fator de potência na situação 1, que é essa daqui, e o θ2 é o ângulo do fator de potência na situação 2, que é onde eu quero corrigir meu fator de potência. Fazendo essas continhas que a gente encontra que essa potência reativa ela é 47,28, mas ela é para os 3 capacitores. Os 3 capacitores juntos, eles têm essa potência reativa. Os 3 capacitores têm essa potência reativa. Então, cada um deles vai ter quanto? QC dividido por 3. Isso me leva a 15,76 kVA reativo. Vamos para o item C. O item C ele fala a corrente drenada da fonte na condição de fator de potência unitária. Então a gente está na condição de um fator de potência unitário. Então o meu S ele vai ser igual a P cosseno de θ, mas o cosseno de θ ele é quanto? Ele vai valer 1, porque cosseno de θ é a mesma coisa que fator de potência. Então isso chega que minha potência complexa, o módulo dela vale 56,47 kVA reativo. Então a corrente de linha, posso escrever como a potência complexa, né, o módulo dela, né, dividido por raiz de 3VL. Fazendo essa conta, a gente chega que a corrente drenada ela é de 38,81 A. Tá? Então repara que aqui no final, pessoal, a gente fez o quê? Nós pegamos a correção do fator de potência e aplicamos no sistema trifásico. As equações são as mesmas, só precisamos tomar cuidado quando a gente está trabalhando com correntes e tensões de fase, correntes e tensões de linha. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tem ali sempre um fator raiz de 3 que pode aparecer. Com isso a gente finaliza essa segunda parte de circuitos trifásicos. E aí depois a gente continua com o nosso curso. Então, obrigado, a gente se vê numa próxima.